Capra, um homem acima do título. Os filmes mais famosos de Frank Capra sempre focalizaram o homem e suas relações com o próximo. Muitos deles inspiraram, refletiram ou anunciaram mudanças sociais. No filme Horizonte Perdido, de 1937, poucos anos antes da guerra, Capra retratou o eterno anseio do homem de fugir para um mundo de paz, um mundo só seu, o seu próprio Shangri-La. Para discutir o cinema e as mudanças sociais, Frank Capra reuniu-se com Jean Desbruges, da Universidade de Dayton, e com o Dr. Robert Wagner, da Universidade do Estado de Ohio. Frank Capra, Eu sempre considerei, aliás, como muita gente, um superastro. Você foi engenheiro, foi produtor de cinema, claro, foi professor, inventor e diplomata. E recentemente publicou um livro, O Homem Acima do Título, uma autobiografia e, portanto, também é um escritor, entre outras coisas. Muita gente o considera um impulsionador, um estimulador. E eu gostaria de citar que... Não fui eu que inventei isso, né? Claro. Eu vou citar as suas próprias palavras no livro. Uma afirmação sua que, eu acredito, mostra bem o que está tentando fazer, o que pretende fazer como produtor de filmes. Eu cantava as músicas dos trabalhadores embrutecidos, do pobre coitado, dos que nasceram pobres, dos aflitos. Apostava nos jogadores com menos probabilidade de vencer, que acendem velas ao vento e que não gostam de ser colocados à margem por causa de sua raça ou do lugar em que nasceram. Nas telas do mundo inteiro, eu lutava principalmente por essas causas. Qual a prova de que seus filmes realmente mudaram as coisas? Eu não sei se mudaram muita coisa. Eu só sei que não provocaram nenhuma revolução, nem derrubaram tronos. Muitos disseram que, graças ao Mr. Smith, eles começaram a se interessar pela política e coisas assim. Portanto, meus filmes eram mais para elevar as pessoas das misérias do dia a dia do que para modificar as coisas. Dirigia-me aos grandes aglomerados da humanidade em geral, apontando todas aquelas desumanidades: a brutalidade, a ambição, a truculência, a pretensão. The brutal, the greedy, the pompous, the pretense. E, de alguma forma, tentava glorificar aqueles que sentiam compaixão, os que perdoam, os misericordiosos e assim por diante. Há indícios de que algumas situações focalizadas em seus filmes tiveram um efeito imediato sobre o público. Uma das mais evidentes passou-se em Aconteceu Naquela Noite, na cena do motel, quando Gable tira a camisa. E mostra que não estava usando camiseta por baixo, né? Estava sem camiseta. E aquilo criou uma pequena revolução, porque recebemos centenas de cartas e praticamente todo mundo ameaçava processar-nos porque havíamos prejudicado os vendedores de camisetas, que já não conseguiam colocá-las, imagine. Depois que Clark Gable foi visto sem camiseta, ninguém mais queria usá-la. That just really shows you the impact of film, the impact it has on the society, and how... E isso mostra exatamente o forte impacto que o cinema pode representar para a sociedade. Eu não tinha ideia disso, eu não tencionava prejudicar ninguém. Nós, por exemplo, usávamos camiseta o tempo todo, mas quando chegou a hora de Gable tirar a roupa, eu só achei que tinha de encurtar a cena, que estava um pouco longa, e mandei-o ficar sem camiseta, só isso. Eu só queria encurtar a cena, não achei que iria criar. Isso vem comprovar o efeito que os filmes podem causar, e se considerarmos o outro lado da questão,
Um filme como O Triunfo da Vontade, que muitas vezes é apontado como um filme que visava modificar a situação social da Alemanha nazista, entenderemos a importância de levar o cinema a sério por essas razões, exatamente. De fato, temos que levar o cinema a sério, pois um filme causa grande impacto em todo mundo. Um impacto maior do que qualquer outra coisa já inventada. Na verdade, um produto de cinema, e acho que já disse isso tantas vezes que já virou até chavão, um produtor de cinema tem mais poder, digamos, para influenciar os outros do que qualquer ser humano já teve. Nenhum homem teve antes tanto poder em suas mãos. Fosse ele um potentado ou um santo, autor ou escritor. Nem mesmo um artista tem o poder do produtor, que é o de conversar com centenas de milhões de pessoas durante 2 horas no escuro. É um poder muito grande, que só cabe ao produtor de cinema. Já se pode ver os seus filmes em salas iluminadas pela televisão. Agora são distribuídos tanto para o público do cinema quanto para o público da era eletrônica. Certo. Assim, um filme como o que você mencionou, por exemplo, O Triunfo da Vontade, que, a meu ver, é o filme de maior poder de propaganda de todos os tempos, teve um efeito imediato sobre os países vizinhos dos nazistas, sobre a Tchecoslováquia, a Áustria e os países escandinavos. E deve ter assustado muitíssimo aquela gente. Eu fiquei muito assustado quando o vi pela primeira vez. Hoje governamos a Alemanha. Amanhã governaremos o mundo. De que forma você acha que, nos seus filmes, o retrato que você apresenta dos americanos pode afetar a gente deste país? Eu espero que meus filmes divirtam o público. Só espero que o público ria. É essa a razão principal daqueles filmes. Outra razão, naturalmente, foi a minha vontade de glorificar o Palerma médio, o otário que sempre paga conta, que mal existe e que morre levando sua vidinha. Eu queria mostrar que era uma pessoa muito importante. Queria ressaltar o indivíduo, a importância do indivíduo. O sujeito que estava se transformando num conformista, graças às grandes empresas, ao governo exagerado, à propaganda exagerada, à indústria exagerada, ao sexo exagerado, à música exagerada, enfim. Esse exagero todo fazia com que o homem médio se inferiorizasse sempre mais. E eu quis glorificar este homem. Seus filmes são essencialmente americanos e caracterizam o homem americano comum. Como acha que isso afeta a forma pela qual o público entende e recebe esses filmes no exterior? Nós nos preocupamos muito com isso. Sobretudo em filmes como O Galante Mr. Deeds, que focaliza um homenzinho do interior, uma espécie de caipira. Estávamos muito interessados em saber se lá fora o público poderia entender o lado divertido daquele filme. E, para nossa grande e agradável surpresa, Mr. Deeds foi muito bem aceito em todo o mundo. E isso faz com que a gente se sinta como se os sinos repicassem a festa no coração de um país e no coração de todos os países. Olha só aquilo. Ele é mesmo maravilhoso. O efeito causado por alguns desses filmes teria sido, digamos, tão marcante a ponto deles terem sido rejeitados em alguns países? Eu me refiro, por exemplo, ao filme O Chá do General Yen. 2 dos meus filmes foram banidos do Império Britânico. E o Império Britânico, naquele tempo, era realmente um império. Incluía o Canadá e a Austrália. Desses 2 filmes, um era O Chá do General Yen, que foi banido por apresentar a miscigenação. Na verdade, o filme colocava 2 culturas em conflito, Ocidente e Oriente. E havia uma história de amor que envolvia uma missionária americana e um senhor feudal chinês. O outro filme proibido foi The Miracle Woman, no qual Barbara Stanwyck representava uma espécie de Elmer Gantry de saias. Esse foi recusado por acharem que era uma irreverência ao Império Britânico. General Yen,
Como disse? Você me conhece? Claro que conheço. Cínica. Você é uma cínica. Disse que veio aqui para rezar. Acredite em mim. Embora eu estivesse disposta a dar a minha vida por ele. Tem certeza que faria qualquer coisa por ele? O que quer dizer? É claro que você estaria disposta até a pecar. Terá que ser a missionária de seus próprios pecados. Saiba que eu o desprezo. You have chosen or elected to use the entertainment form to Você escolheu o divertimento para as suas mensagens sociais. social messages. Você acredita que essa forma é mais útil do que os chamados documentários influenciadores das atitudes pessoais? Well, it's more the storytelling form, the dramatic form. É mais uma forma de narração dramática e humorística. Eu dependo muitíssimo da comédia para tornar-me amigo do público, antes de tentar surpreendê-lo com qualquer mensagem, seja ela de que tipo for. É claro que a gente pode transmitir uma mensagem num filme, contudo, que isso seja bem feito. O que eu quero dizer é que não se deve tentar empurrá-la pela goela de ninguém. Caso contrário, ela se torna um assunto muito político ou religioso. Eu vendi divertimento. E se nesse processo de vender divertimento eu conseguir de alguma forma estar do lado dos anjos, melhor. Você acha que uma figura mais simbólica, talvez um ator como Cary Grant, digamos, ou James Stewart, pode dar mais expressão a um personagem com mais simbolismo, não somente num filme, mas também na literatura? Talvez mais do que algo que fosse dito diretamente, poderia dar maior universalidade? A dramatização do que se tem a dizer é bem importante. E alguns personagens especiais dramatizam esse fato através do seu tipo, o tipo que ele está representando. Pode causar muito mais impacto no público do que com a simples afirmação do que se trata da verdade, mais do que dizer que é preciso acreditar, porque eu mostrei que era essa a verdade. Acho que o cinema é uma comunicação de pessoa para pessoa, não de um diretor para o público. Não de um cinegrafista para o público, não de um sonoplasta, ou de truques, ou de qualquer outra coisa para o público. Eles jamais ligariam as minúcias, mas se interessam por gente. E acho que quando as pessoas estão interessadas, podem receber qualquer tipo de mensagem que se tenha para elas. É preciso interessá-las antes, esquecer que estão vendo um filme, fazê-las pensar que estão acompanhando a vida de outra gente. E aí as pessoas se tornam receptivas às ideias. Se eu me limitar a afirmar que essa é a verdade, o público pode dizer, ora, você é quem está dizendo. Certo. Portanto, meu estilo é o que eu digo, chegar ao povo através do divertimento, envolvê-lo antes na vida das pessoas. Depois, qualquer mensagem que eu tenha para ele vai interessá-lo. Nada pode ser direto. E os tipos que você retratou em Deeds, em Smith e outros, com atores como Stewart e Cooper, revestiam-se de muita autenticidade. Autenticidade, claro. Meu maior esforço era fazer o público acreditar neles. Por isso era tão importante para mim escolher bem os atores para representar pequenos papéis. Sempre considerei os pequenos papéis como os dos astros. Sempre lhes dei a maior atenção. E qualquer um que tenha representado uma pequena parte nos meus filmes não só representou um pequeno papel, mas fez um papel de primeira grandeza porque estava lá exatamente para fazer aquele pequeno segmento especial. E acho que se o público acreditar nos pequenos papéis, acreditará, então, nos principais. Houve um roubo enorme a noite passada. Mais de 10 mil dólares. Quem foi? Eu não sei quem foi, mas que foi muito dinheiro, isso foi. Espera aí que eu vou chamar a polícia. Assaltaram o Banco Nacional e levaram um monte de dinheiro. Ora, não me pergunte como é que eu soube, alguém me disse isso. Quero que descubra quem foi. Eu quero esse dinheiro de volta dentro de 2 horas. Mande alguém revistar todo mundo que está lá. Mande revistar todo mundo que está aí. Vou ver isso já e receber um prêmio.
Quem descobrir ganha o prêmio. Quero saber quem assaltou o banco. Asseguro que ninguém saiu daqui. Você ainda não soube o que aconteceu? Quero sair daqui agora mesmo. Descobriu alguma coisa? Já mandei revistar todo mundo. Ainda não sabemos de nada. O gerente, quero falar com ele. Não confie em ninguém do banco. Já soube o que aconteceu? Disseram que não viram dinheiro. Soube de alguma coisa? Richard, ouviu o que eu disse? Quer fazer um favor? Não sei o que fazer. Tem que fazer alguma coisa. Querida, vou para aí agora mesmo. É melhor andar depressa. Venha logo. Não demore. O que vamos fazer? Eu vou para aí já. Vou imediatamente. Depressa. Já disse tudo. Estou pronta. O que disse? Não demore. Depressa. For many years now, you have had Capra, served on international... durante muitos anos, você foi jurado em festivais internacionais de cinema e esteve muito tempo no exterior. Suas origens são europeias e você veio para cá, ainda menino, como imigrante. Pois bem, quando você vai ao exterior, a festivais de cinema na Índia, na Rússia, no Irã, na Europa Oriental e assim por diante, chefiando delegações americanas, quais são as suas observações sobre os festivais? Eu não me refiro ao aspecto publicitário e ao público, mas sim o que existe na substância de um festival, que reflete o que está acontecendo no mundo através do que podemos ver nos filmes. Num festival há pontos positivos e negativos, sob qualquer aspecto que o consideremos. O lado positivo é o fato de dar aos pequenos produtores a oportunidade de mostrar seus filmes, que serão exibidos e vistos por todos. E nesse sentido, o festival é uma feira de amostras, um lugar em que se pode conseguir que o nosso filme seja exibido em outros países. E muitos filmes são comprados e vendidos nos próprios festivais. O pequeno produtor tem, assim, a oportunidade de exibir seu filme para um público altamente crítico. É esse um dos lados positivos. O outro é que se conhece gente. Os produtores encontram outros produtores de outras partes do mundo e acabam se dando conta de que gostam uns dos outros. De que todos eles pertencem ao mesmo grupo de andarilhos e têm os mesmos problemas. São esses os aspectos mais positivos. Há outros aspectos que, para mim, não têm grande importância, porque não representam grande coisa. É o fato desses festivais terem matizes políticos, pontos de vista políticos e tendências ideológicas que pesam sobre o fato de se resolver com relação ao vencedor ou ao perdedor. Há, de fato, muita política nisso tudo. Você concordaria em que os jovens do mundo inteiro, muitos deles associados a festivais de cinema, inclusive os nossos próprios jovens, estão totalmente por dentro quanto à importância do cinema? É claro que sim. É o seu meio de comunicação. Estudam-no, querem ir até o fundo e criar diretamente para ele. É o seu meio. Mas devido às pressões dos estudantes nas universidades, os reitores temem o cinema. Receiam que o cinema perturbe a seriedade das outras disciplinas. Mas não precisam ter medo, porque o cinema pode ser um catalisador para os outros estudos. E eu só espero que os diretores de todas as universidades, de todo o mundo, conheçam o cinema mais de perto e vejam que ele pode ser usado para fins educativos. Porque o cinema é o maior de todos os professores. Você mencionou que o filme é uma afirmação pessoal, que é uma conversa de pessoa para pessoa, sobre um homem no cinema. A ideia da tese do autor. Será que você faz alguma diferença entre um homem, um filme, uma mulher e um filme? Você acha que o retrato de... O meu termo de homem... É universal? É. Certamente também se aplica a uma mulher, um filme. Como acha que retratou a mulher americana, digamos, nesses seus 3 filmes, Deeds, Doe e Smith? Que traços você acha que retratou da mulher americana? As mulheres dos meus filmes sempre foram fortes, sempre foram capazes de fazer o que queriam. Elas não se apoiam em ninguém, sobretudo nos homens. E sempre foram a espécie de mulheres que se interessam por um homem e, uma vez interessadas, viram a muleta desse homem. Tornam-se mais fortes do que o homem e o estimulam a agir. O tipo de Norton. Exato, o tipo de Norton.
Também Barbara Stanwyck. Acho que a grande razão de eu ter criado esses tipos de mulheres é porque eu me lembro muito de minha mãe. Era muito forte, tinha uma personalidade muito marcante e conseguiu nos manter vivos e nos manter vivendo. E eu tive sempre um grande respeito por ela. Portanto, no que se refere a mim, eu tiro o chapéu para as mulheres. Elas são muito fortes, muito capazes e conseguem fazer tudo quanto resolvem fazer. Por que não vai embora? Por que você não repete o que gritava a respeito de ser livre? Não é decente da sua parte ficar num lugar que não é seu. Vai embora. E isso é tudo. Ah, você... Eu vou lhe mostrar uma coisa. Você quer uma história, não é? Pois eu vou lhe dar uma história. Olha isso aqui. Dê só uma olhada nisso aqui. Olha. Olha aqui tudo o que ele escreveu para você. E você leu? Não. Você apenas fica satisfeito por saber que tem notícias dele. E nem tem coragem de dizer nada sobre isso. Mas acontece que você não tem coragem nem para fazer isso. Anda! Diga alguma coisa. Use esses papéis que estão aí nas suas mãos. Tenha coragem. É a única chance que você terá em 1 milhão de anos. Vai embora! Vai embora e deixe que os outros escrevam a história para você. Sr. Capra, eu gostaria de focalizar uma figura masculina muito importante que se chama Oscar. Como presidente que foi da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, imagino que esse nome deve ter grande significação nas artes e nas ciências. E é agora realmente um símbolo em todo o mundo. O que acha que as organizações como a Academia, e especialmente a Academia com o seu prêmio Oscar, querem transmitir quando procuram ajudar a encontrar filmes que possam fazer diferença para o mundo? Antes de mais nada, trata-se de um prêmio que é dado ao pessoal que trabalha no cinema pelos seus pares. O que é uma coisa muito importante. O prêmio de direção é dado ao diretor que, para os diretores, fez o melhor trabalho. E os prêmios de interpretação têm muito valor no sentido do que o próprio prêmio representa. Trata-se de um prêmio muito honroso para quem o recebe. Comercialmente é também uma grande coisa, lógico. Qualquer filme que possa ostentar no cartaz 2 estatuetas da Academia ou 7 estatuetas, é claro que é um filme que dá logo o que falar. O público pode não acreditar nos anúncios ou pode não acreditar no que se diz do filme, mas o fato é que um prêmio da Academia faz com que ele se torne uma grande atração. Figura na primeira página dos jornais de todo o mundo e é o único acontecimento que pode ser mais importante do que a guerra. Consegue colocar as notícias da guerra em segundo plano com a única menção dos grandes vencedores dos prêmios da Academia. Trata-se de uma ideia maravilhosa, formidável, pois é o próprio pessoal que trabalha no cinema quem premia, especialmente aqueles que tiveram a melhor atuação do ano. É uma ideia tão boa, tão sólida, que ninguém ainda conseguiu derrubá-la. E já tentaram muitas vezes acabar com ela, mas continua a florescer e a florescer cada vez mais, mais do que nunca. De segunda a sábado, você está ligado à informação. Rede Brasil Tarde. De segunda a sábado, meio-dia. Apoio Cultural Petrobras. Caderno 2 continua percorrendo todos os circuitos alternativos da arte contemporânea. Caderno 2, a partir do dia 7 de julho, em novo horário. De segunda a sábado, 8h30 da noite. Um empresário maluco resolve construir uma represa. Ninguém quer saber da natureza, isso eu garanto. Nós queremos. Surgem os defensores da natureza. Mas o espírito da água não sabia de nada e resolve aprontar pra cima do próximo. Ei, o que eu fiz pra você? A família Twist. Neste sábado, 7 da noite. Nesta terça, 3 anos do Real. A trajetória do plano que mudou a economia brasileira, numa entrevista exclusiva do presidente Fernando Henrique Cardoso ao jornalista Alexandre Machado.
a política cambial, da criação da URV ao surgimento de uma moeda forte. 3 anos do real, o plano que transformou a vida do brasileiro. Nesta terça, a partir de 8h30 da noite. O que acha da censura, ou dos códigos que, num sentido amplo, representam uma tentativa de controlar as possíveis mudanças e as orientações? Como artista que sou, mais ou menos criador, é claro que sou contra qualquer forma de censura. E tenho que ser contra, porque eu não quero que ninguém me diga o que devo fazer, qual a espécie de filme que devo produzir e quais os assuntos que devo abordar. Iria me ressentir disso, mesmo se fosse um simples espectador. Eu não gosto que ninguém me diga o que devo ver, e, portanto, é assim que me sinto quanto à censura. No entanto, existe uma coisa chamada comunidade. E existe, de certa forma, um consenso, uma aquiescência da comunidade. A primeira emenda, liberdade de expressão e de imprensa. Contudo, a própria primeira emenda já tem algumas emendas. Há coisas que dão cadeia. Não se pode praticar perjúrio. Não se pode mentir quando se está sob juramento. Se há perjúrio, pode-se ir para a cadeia. Também não se pode ter a liberdade de difamar uma pessoa e arruinar sua reputação. Existem leis contra isso. A gente vai para a cadeia e é processado. Portanto, há circunstâncias para as quais a própria primeira emenda já faz reservas. Como encara o cinema como meio de intercomunicação cultural, de interação dos povos? Digamos, acha que os filmes comerciais podem afetar a imagem dos Estados Unidos no exterior ou de qualquer país em outro país? Disse que o impacto é grande. É bem verdade que nos outros países forma-se uma opinião sobre os americanos através dos filmes, mais do que qualquer outra maneira. Assistindo a todos esses filmes de violência e sexo, essa gente lá fora tem o direito de achar que estamos intoxicados de sexo, de heroína, de maconha, de tudo. Mas aí é que está. Trata-se de impressões pessoais. E não há ninguém que possa nos dizer qual tipo de filmes que devemos fazer. Isso dá, então, uma nova responsabilidade ao produtor de cinema? Dá uma responsabilidade ao produtor de cinema exatamente porque ele já tem uma grande responsabilidade. Convence-se disso na hora em que começa a produzir filmes. Ele tem certeza disso. Sabe que tem essa responsabilidade porque há tanta gente que vê seus filmes e é influenciada por eles de alguma forma. Assim, ele sente essa responsabilidade. Mas analisemos a coisa de outra maneira. Se insistir em fazer filmes pornográficos, apenas perderá dinheiro. O público se cansará, se aborrecerá. A única coisa que é pecado capital no trabalho criativo é a monotonia. E se a coisa se tornar aborrecida, adeus. Nós estamos nos aproximando do século III da vida nacional e temos um grande acervo de filmes, inclusive os seus, que não tratam só do cenário americano, pois são universais, acho eu. E já estabelecemos que se referem à própria condição humana. No seu entender, quais são os temas que surgirão da espécie de mundo em que vivemos hoje? E qual o elemento que prevalecerá nos maiores filmes do futuro? A grande necessidade de hoje é ressaltar a importância do indivíduo contra toda essa massa de coisas que o esmaga. Contra todo esse delírio de gastar, gastar, gastar. Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Toda essa loucura com relação à felicidade. E há uma série dessas coisas. Eu acho que a revolução virá. A revolução de indivíduos contra os excessos do governo, contra as ditaduras, sejam elas de governos ou de ideias. Eu tenho por mim que será a revolução do indivíduo, o grito de contestação do próprio indivíduo. Deus
leve de volta. Me leve de volta. Me devolva tudo o que eu perdi. Devolva minha mulher e meus filhos. Meu Deus, por favor. Por favor. Eu quero viver de novo. Eu quero amar de novo. Eu quero viver de novo. Por favor, Deus, deixe-me viver. Oh, George. Oh, George. George. Oh, George. George. Are you real? Oh, George. George. Well, you have no idea what's happened to me. You've no idea what happened. Oh, come on, George. Come on. Olá, amigão. Como está, hein? Olá. Como vai? Aqui tudo em paz. Aqui Olá, tudo em paz. rapaz, foi bom você ter voltado para casa. Como é que eu ia conseguir fazer isso sozinho? Como é que você soube disso? Ah, isso não tem importância. Eu apenas recebi um telegrama. Uma boa ideia. Um brinde ao meu irmão George, o homem mais rico da cidade. Caro George, lembre-se que um homem que tem amigos nunca é um fracassado. De quem é? Eu acho que é de alguém que me fez voltar para casa. Olha, papai, olha só. O sininho tá tocando. Até parece alguém tocando o sininho. É mesmo. Você não acha? Veja como está lindo. É claro que muita gente está assistindo em todo o mundo a este programa. Um programa muito mais eletrônico e fotográfico do que seria outrora. E esta é a era das transformações. Um instante em que a responsabilidade de um cineasta se torna muito maior. Sempre. Ele tem essa responsabilidade cada vez que faz um filme. Tem que entender que está lidando com um meio de comunicação cujo impacto sobre o público é o mais dinâmico já inventado. Tem que entender isso e ter consciência disso. Muito obrigado, Frank Capra, por seus esclarecimentos sobre todos esses aspectos do cinema e da transformação social. Ora, foi um prazer responder às suas perguntas. Obrigado. Gratos pela presença. Agora, mais informação, aqui na TVE Brasil. Rede Brasil. Apoio Cultural Petrobras. Atenção, emissoras. Dentro de 5 segundos, Rede Brasil. Boa tarde. Enterrado no Rio, o banqueiro de bicho Márcio Molinaro, assassinado a tiros numa emboscada nas ruas da cidade. Entra no terceiro dia o julgamento do economista José Carlos Alves dos Santos, que denunciou a máfia do orçamento. A luta dos milhões de dólares. Mike Tyson e Evander Holyfield decidem hoje, no ringue, quem é o melhor do mundo. E a entrevista especial deste sábado com o humorista Agildo Ribeiro, que está em cartaz com a comédia Silicone. O Rede Brasil Tarde está começando.